Boa Boa noite! noite! Sejam bem-vindos a mais um Alerta RPG, o seu canal semanal de notícias, tá? Já deixa o like, se inscreva no canal para se manter sempre muito bem informado de tudo que acontece por aqui, porque nós ainda estamos na cobertura do Enes, o Oscar dos RPGs, versão 2025. Estamos na reta final, últimas das categorias que a gente escolheu trazer aqui pra vocês. Tem várias outras que a gente não ia ter tempo suficiente pra pesquisar. Algumas a gente precisava do livro, tipo, por exemplo, design. Game design, eu preciso ler o livro, saber 100% da mecânica pra poder trazer pra vocês. Layout, né? Layout, eu preciso ver as páginas, eu prefiro... Então tem algumas coisas que a gente deixou de fora, ok? Mas aí a gente depois vê ali algumas coisas que a gente gostou e traz um outro vídeo, até nos nossos próprios canais. Por exemplo, eu quero trazer um vídeo no meu canal, Obritai, que é sobre um jogo que a gente não foi por causa que é na categoria dos juízes. Que a gente não quis passar porque, pô, a gente pensa, categoria dos juízes, sempre vai ter aquela coisa mais que juizada gosta, essas coisas. Encontrei um RPG de Zelda lá no meio. Não é oficial, Olha mas é aí! baseado em Zelda. Então, meio que, tipo, por exemplo, o loot que você encontra na dungeon é um pote. Quando você quebra o pote, ele te dá vida, por exemplo. É um bagulho bem assim. Entendi. Então, a gente também pode trazer alguns conteúdos do que vocês mais gostarem. E tem uns aqui que eu acho que você vai gostar, Britai, bastante, vai Muito querer trazer bom. vídeo. Mas vamos Estou nessa. ansioso. Hoje a gente vai falar sobre o melhor RPG. Nós temos 5 concorrentes. Bom, quer começar, Britai, trazendo o nosso primeiro aí? Vamos nessa. É importante lembrar, né, que essa categoria é a grande categoria do Enes, tá, galera? A chance de ver não só o vencedor, mas a maioria desses RPGs que estão aqui vindo pro Brasil é bem Grande. alta, E tá? É em bem pouco alta, tempo, como já né? aconteceu. Lembra de 2024, em pouco tempo chegou Exato. aqui o Dark, Shadow Dark. Shadow Darks. Exatamente. Então, estejam em foco, porque o seu voto, o que você achar que vai ganhar, se ele ganhar, a chance dele vir pro Brasil é grande. É grande. Esse aqui, por exemplo, tem muito cara de que vai vir em breve, tá? Nós estamos falando aqui de His Majesty The Warn, publicado aí pela editora Exalted Funeral Press. Olha aí que nome interessante, né? Funeral Press. Muito Exatamente. bom. Galera, essa aventura aqui, estilozinho Dungeon Crawl, então é o que tá na moda no momento. Dungeon Crawl é aquela parada que é só exploração de masmorra, tá? Que você vai andando ali para um lado para o Exato. outro, ambientado num grande mundo decadente, mas até aí nada de novo. Qual que salta aos olhos, né? O que diferencia esse sistema de RPG para ele estar concorrendo aqui na categoria de melhor RPG do ano? Basicamente a junção que ele faz do estilo old school com o new school. Ou seja, apesar dele ser uma dungeon crawl, ele tem uma pegada focada ali na narração, envolvendo relações sociais e as condições físicas e emocionais dos personagens que são levadas em consideração. Então ele se destaca por isso, por oferecer uma versão mais humana e sombria ali do que o Dungeon Crawl é, e não apenas aquela masmorra cheia de monstros. Curioso, tá? Curioso. E o mais Exato. interessante é que ele é jogado só com cartas, né, Luz? Pelo que eu tava pesquisando, tá bom, gente? Eu não gosto de cravar nada, porque vai que tem um D6zinho ali no meio, numa Às tabela. vezes Mas pelo que rola, eu né? vi, é tudo por cartas, tá bom? Então ele sai do núcleo, digamos, mais clássico do RPG, sem contar no mundo, né? Ele é um mundo mais sério. Ele ainda é um medieval fantasia, então tem elfo, tem anão, só que é tudo tratado de uma forma séria. Então o elfo é um ser com a orelha deformada, todo esquisitinho. O anão é literalmente um ser que nasceu mais baixo, todo mais truncado, ele é pesado, ele é feio. Então eles trazem para essa identidade visual, ok? Além das mecânicas que eles se preocupam com coisas bem simples, tipo, seu personagem tá com fome, seu personagem tem pouca luz, todos esses status, eles levam em consideração, seu personagem tem sede, aí você pensa, pô, então não vai ficar muito mecânico e tal? Em certa parte, sim, é aquela questão do old school, então ter aquelas regrinhas, mas com a questão da pegada narrativa, trazendo pro que a gente chama do new school, né? Então ele mistura os dois, e aí tem uma pegada mais narrativa em certos momentos, que leva lá mais pra essa questão emocional, mas ele ainda tem toda uma mecânica por trás daquela mecânica esquecida. Quase ninguém pede para os personagens comer, quase ninguém se preocupa com fome, mas é o foco desse sistema aqui. Então é bem interessante explorar dungeons aí o máximo possível. Bom, depois nós temos ali. Esse eu jogaria com toda certeza, tá? Esse aqui, se vier pro Brasil, one shot garantida, que é o Last Trend to Bremen. Brayman. Então, esse Bremen. daqui, pela Caro Assertion,
ele é um RPG que ele é feito pra fazer uma one shot, no máximo ali uma two shot, né? Nunca é one shot, sempre vira two shot ali. Onde você é uma banda que fez um pacto com o diabo, todo mundo interpreta um animal, tá bom? Então é baseado nos músicos de Bremen, né? Que seria essa galera, né? E tudo mais. E vocês são cada um desses animaizinhos. E vocês fizeram um pacto com o diabo para poder fazer sucesso. Vocês eram uma banda fracassada de quintal, vocês ficaram astros e tudo mais. Porém, o pacto chegou ali no seu preço. O diabo tá vindo buscar vocês. Porém, descobrem que existe um trem, o último trem para Bremen. Se vocês pegarem esse trem e chegarem até esse local, que aí o jogo deixa bem aberto, o que é, se é o céu, se é um paraíso, se é ainda na Terra, ou se vocês já estão mortos, o jogo deixa bem aberto isso. Se vocês chegarem nesse local, vocês conseguem fugir do diabo, tá bom? Então ele tem toda uma questão de que no meio do RPG você tem os joguinhos de memórias, de perda, colaboração. Então você pode falar, gente, na verdade tem uma revelação pra falar. O diabo não está com a gente por causa que a gente fez esse pacto com a banda. É porque um dia eu precisava de ajuda amorosa e ele me ajudou. E aí agora ele tá com raiva da gente por causa disso. É por isso. E aí você se revela coisas tipo, na verdade, mesmo se a gente não tivesse ficado pacto, a gente teria ficado famoso, porque daquela vez, no passado, quando a gente ganhou aquele dinheiro, o nosso agente não fugiu com dinheiro, fui eu que fugi com dinheiro, eu gastei com bebidas, então ele tem toda uma questão de você ir fazendo essas revelações ao longo do tempo, e você fecha essa aventurinha, aí as pessoas que jogaram lá com os personagens já vai, cada um faz uma aventura com outras pessoas, e assim ele vai. Clima muito mais agradável, tá bom, gente? É pra ser engraçado e tudo mais. Ele tem uma subversão das expectativas, né? Isso, exatamente. Ele não é pra ser um RPG sério, mas muito bem escrito, tá muito interessante. E, bom, um dia a gente joga uma one shot dessa. Deixa eu trazer pro Brasil, muito. seria foda. O próximo, Oblitai, eu acho que é a coisa mais doida e maluca, assim, que eu poderia pensar. Isso aqui é um RPG de quê? Pensa a coisa mais estranha que eu poderia pensar. É um RPG do Monty Python. Galera, Monty Python agora não tem um RPG, né? Porque ele é classificado como isso não é um RPG. Mas está aí, olha só, na categoria de melhor RPG. Se você não sabe, tá? Monty Python é um grupo de comédia muito famoso das antigas aí. Os caras fizeram escola, eles que fundaram a parada, sempre com um humor muito específico, eu diria aí para dizer o mínimo. E agora nós temos aí o RPG então do Monty Python. Olha só que curioso, né? Publicado pela Funeral Press, a mesma editora lá do primeiro, do His Majesty e tudo mais, tá? Basicamente aqui nós temos então esse RPG voltado, claro, para a categoria de humor, não teria como ser diferente, já que é baseado no Monty Python, e ele tem regras bem subvertidas, um negócio muito maluco, em que a ideia é você criar uma sketch como seria ali a história medieval humana, e as regras elas trabalham todas em função de tornar essa experiência algo completamente insano, surreal e nonsense, como o Monty Python sempre faz. Dificilmente você vai conseguir jogar uma grande campanha com esse sistema, Muito mas ele traz aí opções para que isso seja jogado. Muito interessante, tá? Achei bem legal e é a cara de vir pro Brasil um RPG assim. Exatamente. Então, gente, tem tipo tabelas que aí você gira nessa tabela por ter falhado no teste, do nada cai uma bigorna na sua cabeça, explode seu personagem e acaba a sketch aí, né, sabe? Tipo, sempre vai ir pra um negócio absurdo, um negócio maluco, então você dá um ataque no cara, arranca o braço dele e a perna com um golpe só, mas ele continua vivo e lutando contra você. Ele tem algumas partes sérias ali na escrita do livro, tipo, quando você escolhe seu personagem, né, que seria ali o seu papel, mas o resto do livro é praticamente tudo zoeira, zoando a própria capa, fala, isso não é um RPG de mesa, porque... Mas ao mesmo tempo. Então, muito interessante. Esse daí tem algumas categorias que eu acho que ele consegue levar alguma coisa, sim. Não sei se para melhor Forte jogo. candidato, hein? Exatamente. Forte candidato. Muito bem, depois nós temos um que também eu acho, Luz, que esse aqui, pela temática, pelo visual, assim, tem uma carinha de prêmio. Tem. Estamos falando de The Last Caravan. Cara, pra mim ele parece um jogo. Você olha essa capa dele aqui, você acha Sim. que é realmente um jogo. Então, Sim. Midtowards trouxe a editora. E ele é um road trip, tá bom? Num mundo pós-apocalíptico, com alienígenas. Então os alienígenas chegaram na Terra, a gente tentou jogar bomba nuclear, atacou eles atacaram de volta. E agora tá todo mundo correndo pra um lado e pro outro, buscando ali uma forma de ter esperança nesse mundo
caótico. Então ele é muito sobre os personagens se conectando, ficando cada vez mais amigos, mais próximos. É um negócio mais emocional. Você tá indo no seu carro sozinho, encontra uma pessoa, precisou de uma ajuda. Então, por exemplo, nós temos o curandeiro. O curandeiro é o cara que vai lá, não só põe as suas ataduras, mas é o cara que conversa com você pra você se acalmar. É o cara que faz aquele lanchinho quando vocês acordam e tudo mais. Tem o sobrevivente, o cara que entra na mata, mas também sabe dar uns tiros. Então ele vai todo nessa pegada e o foco dele não é, eu quero lutar e matar os alienígenas. Não, o foco é vocês andarem até um lugar seguro, encontrarem um lugar seguro. Não é pra salvar o mundo, vocês não são super-heróis. Não, ele tem uma pegada totalmente diferente. É sobrevivência, né? Ele Exatamente. passa já. Eu acho que a imagem retrata muito bem isso. Uma Sim, pegada sim. mais de sobrevivência, de roleplay, de desenvolvimento de Ó, e a nave personagem. alienígena aqui embaixo do cachorro, tá Lá vendo? no fundo, é. Nossa, eu jogaria muito. Eu acho que tem uma cara de tensão já. É o tipo de RPG que eu gosto, com certeza. Bom, o próximo é Trigun Agents. E eu, Blitai, assim, tava muito empolgado com esse RPG. Até... Olha, eu vou te falar que me Ah, lembrou muito aquele jogo Control. É um jogo que eu gosto muito. é Tem exatamente uma isso. temática parecida, né? Aqui, galera, basicamente, nesse sisteminha de RPG, nós temos aí uma pegada de uma organização, tá? Que vai enfrentar anomalias que distorcem a realidade. Por isso é completamente. Se você já jogou Control, se você não jogou, jogue, porque vale muito a pena. Mas ele lembra muito, a pegada é mais ou menos a essa. A É gente não tá exatamente falando isso. aqui de seres paranormais especificamente, né? A gente não tá falando de sobrenatural. A gente tá falando de criaturas mais numa pegada de sci-fi, uma pegada mais de ficção científica, que tem poderes SCP, para né? influenciar na realidade. Então, promete muito, tem carinha de prêmio também, e tem muito cara de vir pro Brasil por Ó, uma editora. Tem algumas tem. editoras já que eu acho que Em trariam esse mente, né? sistema pra cá. Ó, o Blitai aí falando assim, mais a fundo sobre o sistema. Eu comecei a ler ele e eu não estava gostando. Eu tava achando, putz, tá faltando alguma coisa e tal. Eu confesso pra você, eu estava lendo errado. Ah, Eu estava ignorando coisas no sistema porque eu queria saber do sistema. Aí, sim, a tipo, tinha algumas mecânica. partezinhas de lore que eu tava pulando, indo pra mecânica. Eu achei a mecânica boa, ela é redonda, ela é simples. Mas depois eu descobri que eu estava pulando o jogo. O Blitai, este é um RPG que eu até penso em como que eu traria isso pra uma live. Ele é feito pra todos os jogadores lerem junto o livro. Tem uma parte Ah, no é? livro que ele fala o seguinte, por exemplo. Não leia a próxima parte. Isso é só para o mestre. Aí você vai falar, o jogador vai ler. Você passa, ele vai falar, você tá lendo? Eu avisei pra você não fazer isso. Agora você vai receber uma punição. Toma isso aí na sua ficha. Não era pra você fazer. Eu Caraca, falei. olha Então, o isso. livro é a agência. Só que também todo mundo tem uma entidade associada a você. Então, em certas Sim. partes do livro, a entidade começa a falar contigo. Por que você não pega esse poder? Você sabe que se você pegar esse poder, você junta com esse outro, você faz um metagame do cacete. É só você fazer isso. Então, o Caraca. livro inteiro, ele vai narrando e te explicando o que vai acontecendo conforme você se aprofunda no mundo do Trigun Agents. Legal. Então, ele tem partes, por exemplo, censuradas, mas se você copiar e jogar no Word, é só uma fonte estranha. Mas quando você taca no Word Aham. numa fonte normal, ele aparece o que tá naquela informação. E aí eles falam, por exemplo, parabéns, você foi muito bom. Você é um agente dedicado. Você foi lá e traduziu o que a gente colocou pra você. Toma esse bônus aqui. Aí você, tipo, mestre, tá certo isso? Caraca, velho. Então, meio que, tipo assim, tem várias outras coisas que eu descobri sobre esse sistema e eu paro por aqui. Eu só falo o seguinte: quando forem jogar, estejam jogando com jogadores que estejam dispostos a ler com você, que estejam dispostos a entrar nesse mundo que é muito diferente do que um RPG Legal. tradicional. E agora vamos para os nossos votos, né, Britain? Bem disruptivo, gostei. Bora votar. E você que está nos assistindo também, já comenta aí desses todos que estão concorrendo ao maior título do Enes, o melhor RPG do ano. Vota aí qual que te chamou mais atenção logo de cara nos comentários. Bom, perfeito. Quer começar? Pô, vamos nessa, vamos nessa. Eu voto no que eu acho que vai ganhar, ou no meu favorito, ou nos dois. Vamos fazer o seguinte, nesse daqui, já que é o melhor do ano, vamos votar em dois. O Sim, resto a gente votou em então tudo. vai. Então, você vota no que você mais gosta. Eu vou até Sim. colocar diferente o coraçãozinho. E no que você acha que você vai ganhar, a gente bota o troféuzinho. Tá bom. O que eu mais gosto, assim, o que eu queria que ganhasse é o Last Trend to Bremen, Ok. Bremen
Porque eu achei a pegada muito interessante, acho que deve ser engraçado, deve ser disruptivo, deve ter tudo para fazer para ser vencedor aí. Então eu gostaria muito que esse ganhasse, além de ser muito bonito, né? A capa dele é belíssima, eu gosto desse estilo mais antiquado aí. Mas aquele que eu acho que vai ganhar, cara, eu tô em dúvida entre o The Last Caravan e o Triangle Trigun. Agency, mas eu acho que eu vou de The Last Caravan. Então você acha que quem vai ganhar é o The Last Caravan? Acho que Pô, sim, não sei. Chutei. gostei da sua pegada, gostei da sua ideia. Ó, vamos lá. O que que acontece pra mim, tá? Eu quero muito que esse do Monty Python dê certo, que ele ganhe algumas categorias, mas não acho que ele vai levar aqui. E pra mim mesmo, assim, decoração, primeiro eu vou no que eu acho que vai ganhar. Eu acho que é Trigun Agents, tá? Ele tá com muito hype. Ele tem um fator. O livro é extremamente parte do jogo. Ele tem um game design diferenciado, né? Eu acho que isso vai ganhar muitos pontinhos. Mas de todos aqui, eu tô meio que. Pra mim, de coração, eu queria que o Caravan ganhasse. Eu queria que o Last Ah, é. Caravan ganhasse. Eu acho que, tipo, é um RPG redondo. Eu acho que ele tem uma ideia interessante. Eu gostaria de jogar um RPG Road Trip. E aí, já pensando no. Eu gostaria de jogar esse RPG. Seria muito bom ele estar aqui no Brasil. Então, eu acho que ele ganhar daria força. Mas eu não acho. Eu acho que vai mais pro Trigun Agents, né? Acho que é isso. Tomara, velho. Eu queria ver. Eu achei que esse ano tá muito bom, assim. Diferente do ano passado, que tinha alguns que eu ficava meio tipo, Como putz, é nada a ver e possível, né? tal. Esse ano eu acho que todos são ótimos produtos aí. Gostaria muito que eles viessem no Brasil. Você já votou? Aproveita aí, últimos momentos para votar. E muito em breve nós traremos para vocês os resultados do Enes aí, tá? A gente vai trazer tudo para vocês. Perfeitinho. E é isso. E mesmo. O mesmo Majestade aqui, que a gente não chegou a votar nele e tudo mais, não comentamos muito tão sobre, ele tem uma pegada muito interessante, pensando que o Shadow Darks ganhou ano passado, tá bom, gente? Então ele também tem chance, Exatamente. tá? E tipo, real, se fosse Exatamente. pra apostar duzentão, eu não apostava em nenhum. Mas é isso, ficamos por aqui e Boa boa noite. noite. Até mais.